3, 2, 1, vai. Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Severo e sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez aqui no meu canal. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre minha ficha de treino, o meu projeto Super Soldado. E como hoje é sábado, hoje é minha folga, o que eu devo fazer? Pelo menos hoje eu deveria fazer um treino bem específico. Mas como eu dei iniciativa agora, que dia é hoje? Deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje é dia 6 de dezembro, né? Se hoje é dia 6 de dezembro, já era para ter iniciado, né? Mas eu vou começar agora nesse mês de sábado, por quê? Domingo eu vou trabalhar. Todo domingo, aliás, eu trabalho. E todo sábado eu folgo. Então, ou seja, nesse mês de sábado, ou nesse fim de semana que é sábado, eu vou fazer o treino de sexta-feira. Então, até eu fazer o treino de sexta-feira, na próxima semana, eu já tô com o meu corpo recuperado ali, bem descansado. Então vamos lá. Essa é a ficha de treino de sexta-feira, que vai ser da seguinte forma, nesse treino dos Navy SEALs. Cardio de 10 minutos para aquecer o corpo. Aquecimento de lombar, né, na cadeira romana, umas 3 séries de 10 repetições só para deixar a lombar bem mais fluida durante os movimentos que eu irei fazer. Rotação de tronco, que eu vou usar com o cabo, principalmente no cabo crossover. Aí eu vou fazer o manguito rotator, mais aquecimento, porque esse exercício exige total aquecimento para você não se lesionar durante o treino, tá? Elevação lateral, para fazer mais um aquecimento também. Aí depois tem o rosca antebraço, que é basicamente você fazer esses movimentos aqui, ó, para aquecer, ou pode fazer de rotação. Depois desse treino aí de antebraço, eu vou fazer uma treino de panturrilha para aquecer. Aí tem a mesa extensora, né? A mesa extensora ela também serve para fazer um bom aquecimento na perna. E aí sim eu vou fazer o treino dos Navy SEALs, que qual que vai ser? Esse treinamento vai fazer o agachamento frontal livre, tá? Mais pedalar por 100 metros, que equivale a 2 minutos de treino, 2 minutos de pedalada, usando a bike ergométrica. E depois fazer barra fixa, mais bumpers. Que é tipo assim, eu fazer barra fixa, subir uma vez, depois fazer uma flexão e fazer o mesmo movimento novamente. Isso aqui vai ser basicamente um treino que ambos vão levar 50 repetições, tá? Então seria equivalente ao que? A 5 séries de 10, tá? Então esse vai ser a minha ficha de treino de sexta-feira que eu vou fazer no sábado, sendo que no sábado vai ser um outro tipo de treino militar que eu preciso encaixar para fazer esse objetivo acontecer durante um período de 6 meses, tá bom? Então temos o que? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Até junho eu preciso concluir, né, esse treinamento. Mas não concluir no sentido de tipo, acabou aqui, por aí, não. É mais para realmente mostrar que é possível atingir esse objetivo e conseguir você ter disciplina, que é o qual é o que estou me conduzindo a fazer agora. Já estou preparado aqui, já estou todo vestido, trajado para ir para a academia e lá vou fazer o treinamento para vocês terem uma ideia. Eu não sei se eu irei explicar durante os exercícios ali na academia ou eu só vou ficar gravando e vou fazer a narração de fundo, que eu acho que é bem mais eficiente também. Até porque as pessoas hoje em dia não estão tão acostumadas a ver uma pessoa narrando o treino enquanto você está gravando. Beleza? Então é isso. Partiu. Bora treinar que, como diz o Cazuza, o tempo não para. Então, jovens, vamos começar aqui, né, o nosso cardio de 10 minutos, para dar aquela estabelecida no físico, deixar o corpo aquecendo. 10 minutos é o suficiente, galera, é o suficiente para o seu corpo começar a ter um estímulo bacana e você começar a fazer com que o seu corpo já consiga ter uma resposta de imediata para você não sofrer nenhum tipo de lesão. Eu fiquei reparando nas minhas pernas, parece que eu ando meio trunchão, sabe, meio torto. Mas é porque é aquilo, a gente fica um tempo parado e aí o nosso corpo não consegue ter aquela coordenação como antes. Mas a gente vai ajustando aos poucos. Eu ia fazer uma narração, né, em volta do cardio, mas só que tinha uma mulher do meu lado que já tá com uma cara feia, então decidi só gravar e fazer daqui em diante a narração nos vídeos durante os treinos que eu estou executando aí, beleza? Então vamos lá para o próximo aquecimento aí, que é mais do que merecido. Bom, jovens, para a segunda colocação aí, vamos iniciar com a cadeira romana, né, que é a extensão de lombar.
para já dar aquela aquecida no corpo. Porque, querendo ou não, a extensão de lombar é excelente, né? Muitas pessoas falam, é para expandir o glúteo. Não é nem bem isso, né? Na verdade, ele serve para você soltar bastante, né, a sua lombar, né? Principalmente na parte inferior, onde você vai exigir extremos esforço, né? E não só esforço, mas estresse, que é uma pressão que você cria, seja para você fazer agachamento, leg press, tudo que envolve partes inferiores, você tem que sempre tomar um cuidado a mais e fazer essas prevenções aí antes mesmo de você executar qualquer tipo de exercício, beleza? Umas 3 séries de 10 a 5 repetições já é o suficiente, então é mais do que recomendado aí para você começar aí já nessa parte de aquecimento aí, tá bom? O próximo treinamento que eu vou indicar aí para vocês também. Bom, gente, agora o próximo aquecimento que eu vou fazer chama rotação de tronco com cabo, no cabo crossover. Vocês podem ver aí, ó, que é só rotacionar o tronco, que serve como uma base de aquecimento aí para evitar lesão também. E o rapaz me olhando aí, ó, passando, o bodybuilder. Relaxa, também já foi assim também. Mas tudo bem. Então, assim, gente, esse exercício aí, eu falo para vocês, ele é excelente para você evitar qualquer tipo de lesão também, principalmente que envolve o tronco e a lombar, porque eu, querendo ou não, eu sofro algumas dores de lombar, e isso aí já me ajuda bastante, até mesmo para evitar certos impactos no treino de agachamento, no levantamento terra, e por aí vai. Né? Então é um exercício excelente para quem quer começar a fazer um pré-aquecimento para mexer nas partes inferiores e superiores, principalmente treino de costas. Ok? Bora lá pro próximo exercício, lembrando que é 3 séries de 10 a 8 repetições, ok? Então bora lá pro próximo aquecimento. Bom, o próximo aquecimento aí, meus jovens, vai ser panturrilha. Eu vou fazer unilateral. Já era para ter feito na máquina, que é panturrilha sentada, né? Mas tinha um rapaz que já estava utilizando. Então, para não perder muito tempo, eu acabei adaptando as torres de sono. Mas enfim, galera. Tô fazendo panturrilha unilateral com o próprio peso da máquina mesmo já é o suficiente. Lembrando que o treino vai ser um treino de impacto, né? Que vai envolver salto, né? Vai ver segurar o time do peso, né? Vai ter muito estímulo. Então, assim, são coisas que vocês devem se preocupar com esse tipo de treino, principalmente treino militar, que é panturrilha, antebraço, principalmente o ombro, né? E a lombar. Não que os outros não sejam importantes, mas esse é muito, mas muito importante mesmo, tá? Então, esse foi um dos aquecimentos que eu faço umas 3 séries de 8 a 10 repetições, que também é excelente, por sinal, e que agora vamos para o próximo aquecimento, que é fundamental aí para esse treino ser impactante aí para vocês. Bom, o próximo aquecimento que eu estou aí mostrando para vocês vai ser de ombro. Era para ter feito o manguito rotator, mas como vocês podem ver, está ocupado literalmente, né, atrás de mim aí, ó, as máquinas crossovers. Então eu adaptei novamente, coloquei com um peso aí que eu suportasse fazer os movimentos. Eu vou fazer elevação lateral e elevação frontal. É o mesmo, não muda nada, tá, gente? É um exercício simples, prático e que evita você ter uma interlesão. O intuito aqui é o que? É me preparar o meu corpo para começar a fazer o treino que exige total esforço e principalmente agilidade, tá bom? Sem ter isso aí, você pode ter certeza que a lesão vai ser certa. E quando se trata de um treino militar, você tem que ter o total cuidado quando executar. Estão vendo aí, ó? Simples, rápido, prático, sem ter muita pressa. 3 séries aí, de 10 a 8 repetições. E também vamos lá para o próximo aquecimento, que para mim eu acho que é um dos mais importantes aí, que eu vou falar para vocês, beleza? Bom, agora o próximo exercício que eu irei fazer para vocês será de antebraço. Esse exercício, galera, é para quem tem pulso firme, né? Literalmente a palavra. Porque, ó, vocês estão vendo que esse exercício eu estou utilizando o quê? Eu estou estendendo, esticando e levantando lá para cima os meus ligamentos. Para quê? Para criar uma certa força, que a gente chama de força vetora, através dos ligamentos dos dedos e do polegar. E é uma coisa que é interessante, lembrando disso aí, que os polegares é o que dá a força, é o que cria um gancho, é o que cria resistência, é o que cria tensão para você conseguir segurar qualquer objeto, né, que esteja acima da gravidade do seu peso. Vocês podem ver que esse próximo exercício que eu estou fazendo, que também é um exercício de pegada, que eu vou fazer sempre alternar as pegadas entre pronada, supinada, pronada e supinada. Para que isso serve? Num campo de batalha dos Navy SEALs, eles, como usam armamento de fogo,
armamento de fogo tem um recuo muito forte. Então, qualquer disparo com o dedo no gatilho de uma arma, ele é fatal, galera. Então, esse é um exercício que eu estou colocando aí para o quê? Para fazer um fortalecimento dos ligamentos, e não só dos ligamentos, mas também do antebraço. Agora, uma sequência desse exercício vai fazer o quê? Como se fosse uma barra fixa, só que com pegada pronada e supinada, que eu vou fazer para o quê? Para criar mais dificuldade, e essa dificuldade fortalecer cada vez mais os meus pulsos, meu antebraço e meus ligamentos. Isso é uma coisa que nenhum professor vai falar para você, vai falar que é invenção, mas esse exercício ele é muito mais do que eficiente, principalmente para você que quer aprender a fazer barra fixa, tá? Barra fixa aí, ó, tá aí uma dica importante como pré-aquecimento para você aproveitar e saber induzir a pegada para você conseguir contrair no treino de barra fixa. Então, bora para o próximo exercício aí para iniciarmos o nosso circuito, tá? Agora a sequência que eu vou fazer aí, ó, vai ser o quê? Vou fazer aquele mesmo exercício de antebraço, só que dessa vez eu vou utilizar uma anilha, fazer de forma unilateral. E como eu vou fazer de forma unilateral, eu vou apoiar o meu pulso sobre a barra para erguer, né, esse peso com o meu punho. Tá vendo como é simples? Parece que dói, mas aí depois você acostuma com o tempo. Se você quiser usar uma almofada, né, aquelas de agachamento, você pode até usar. Mas o importante é você saber executar esse tipo de exercício. Por isso que eu falo, o treino militar, ele é um treino que basicamente ele é um funcional, então ele é por sequências, né? E isso exige total atenção. Antebraço, panturrilha, lombar, ombro, são coisas que você vai utilizar por muito tempo durante a sequência desse exercício. Tá bom? Então, bora aí pro próximo. Agora realmente vai ser o exercício que eu irei mostrar para vocês, que, querendo ou não, vai começar agora a brincadeira. Bom, o primeiro exercício que eu vou fazer aí para vocês vai ser o agachamento frontal, como eu falei para vocês, mas antes de eu fazer realmente o exercício, eu vou mostrar um exemplo para vocês como deve ser feito o agachamento. Tem várias formas de você utilizar o agachamento frontal livre. A primeira delas é essa pegada que eu vou fazer, tá bom? Ó, que muitos caras do CrossFit utilizam. Só que assim, eu acho que para quem vai começar, não recomendaria fazer esse tipo de pegada com a barra. Vocês podem ver que, ó, eu empino o glúteo, deixo as costas eretas e fico com o olhar fixo. Aí, a próxima pegada que eu acho que, na minha opinião, ela é a mais confiável é essa que você faz como se fosse cruzar os braços, né, em formato de X e apoiar a barra para cima junto sobre os ombros, tá? Como se fosse você realmente abraçar a barra sobre os ombros aí. E é esse tipo de exercício que você vai fazer, ó, tá vendo? Ó, sem peso. Por isso que eu falo, gente, é muito importante você aprender primeiro como fazer o movimento, utilizando a barra sem precisar utilizar o peso. Esse é o tipo de exercício que deve ser feito, né? Que é o agachamento frontal. E agora eu vou fazer o iniciante dos iniciantes para quem ainda tem dificuldade em fazer com a barra. A primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão pegar um halter, não precisa ser muito pesado. Pega os halteres, sobe, que nem eu fiz agora há pouco, levanta sobre a sua cabeça e agacha. O mesmo movimento, você vendo aqui, ó, eu faço o mesmo movimento que eu faço com a barra, eu também faço com os halteres. Se você quiser, para ficar mais prático também, existe uma outra forma que você pode fazer, ó. Coloque sobre a posição neutra e agacha da mesma forma, ó. Esse para mim acho que ele abre um pouco mais de dificuldade para quem quer realmente exercer um agachamento assim, bem feito. Mas que para mim ele ajeita muito bem a postura. Você pode ver que eu não mudo a minha postura, eu sempre mantenho ela ereta, um glúteo empinado e executo dessa forma. Agora vamos para o próximo exercício aí já. Bom, a próxima sequência aí desse circuito que eu estou fazendo é basicamente ficar 2 minutos, né, pedalando. E por que pedalar? Galera, é muito simples. Quando você vai utilizar a pedalagem aí, ó, bike ergométrica, você pode medir a pressão de peso. Basicamente, você vai irrigar mais sangue para sua perna. Se você vai irrigar sangue para sua perna, o que você vai fazer? Você vai evitar que o seu joelho ele sinta um impacto muito maior, tá bom? Então isso vai dar um pump legal. E esse exercício aí eu recomendo você fazer por 2 minutos, tá? Pedala por 2 minutos e depois você vai fazer uma outra sequência de exercício que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas antes disso, só para lembrar, tá? Isso aí eu acabei fazendo uma sequência de 3 séries, sendo que o certo era para fazer 5. Mas eu vou explicar alguns motivos no final do vídeo.
tá bom? Então, bora aí pro próximo exercício. O próximo exercício que eu vou fazer para vocês aí, ó, vai ser barra fixa mais flexão. Comecei meio trunchão aí no começo, né? Porque acabei não pegando uma distância para fazer a flexão. Mas o movimento tá certo, entendeu, galera? O movimento é esse, ó. Fazer uma barra e uma flexão. Você pode ver que eu encurtei o movimento na hora que eu fiz a flexão, porque eu estava muito próximo do ferro, né? Na parte ali. Mas esse seria o movimento para ser executado, tá bom? É um exercício que é difícil para quem nunca fez, né? Mas que se você aprender pelo menos fazer um movimento equivalente a junto com a flexão, você já está fazendo um tremendo avanço aí na sua vida. E cá estamos aqui novamente, né? Eu vou fazer esse exercício agora, dessa vez uma sequência diferenciada, tá bom, galera? Já estava na fase final aí do exercício. Já vou começar fazendo aquele agachamento, como eu falei, frontal, utilizando os halteres. Como eu falei, estou iniciando novamente, estou fazendo um dos primeiros passos. Tudo conforme vocês vão acompanhar de uma forma mais eficiente, né? Sem você achar que não está no avançado. Então, assim, a gente sempre começa dando os primeiros passos aí. Como vocês podem ver, esse é um dos exercícios que muita gente tem dificuldade. E eu estou mostrando que não é tão difícil assim. Depois que eu termino essa sequência aí, ó, aí sim realmente eu consigo fazer uma sequência certinha de barra fixa mais flexão. Podem ver, eu vou dar um pulo aqui, ó. Primeiro exercício, o primeiro movimento, pá, vira e faz flexão. E assim sucessivamente, galera. Esse é o movimento que deveria ser feito. Depois desse movimento aí que eu acabei de fazer, depois dessa parte de exercício, aí volto novamente a fazer aquele exercício lá que é pedalar, que é a fase final. Então, assim, na verdade, o percurso é para ser feito em 5 séries de 10 repetições. Porém, eu só fiz 3. Mas eu vou explicar o porquê no final desse vídeo. Mas valeu a pena esse treino e espero que vocês me acompanhem, né, nesse vídeo aí, nessa saga, porque é um projeto que vai levar durante 6 meses para ser aprimorado e mostrar os resultados aí para vocês, ok? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se, né, não descarregou. Ai, ai. Bom, acabei de me alimentar aqui, comer uns sucrilhos que estava aqui. Sei que não é uma das melhores refeições, mas é só para o estômago não ficar vazio. Bom, galera, assim, missão concluída. Para mim foi uma conquista muito grande fazer esse vídeo, principalmente questão de treinamento. Porque eu vou falar para vocês uma coisa, a minha disposição para treinar tava zero, viu? Zero, zero, zero mesmo, tava muito, muito ruim assim. Tava procrastinando pra caramba. Até que de repente, eu decidi acordar e fazer esse vídeo, sabe? E isso me fez refletir muito, porque é aquilo. Se você não começar a fazer, alguém irá fazer, né, antes mesmo de você ser reconhecido. Então, assim, independente de qualquer coisa, simplesmente só execute. Execute o que deve ser feito na sua vida. Missão dada é missão cumprida, como diz, né, o amigo do Capitão Nascimento do Tropa de Elite, que aliás é um baita de um filme brasileiro. E para quem não sabe, né, esse é o projeto que eu estou iniciando, chamado Projeto Super Soldado. A bateria do meu celular está descarregando. Mas esse projeto Super Soldado, ele consiste em 3 coisas principais. Uma delas é disciplina, que é, querendo ou não, você tem que ter compromisso. Desenvolvimento físico e mental. A disciplina ela vem primeiro porque você tem que ter o compromisso de estar resiliente a qualquer problema. Quando eu levantei hoje de manhã, eu só aproveitei, fui lá, escovei meus dentes, tomei meu banho gelado, fui fazer meu café da manhã, esperei 1 hora e fui treinar. Só que no meio do caminho, eu tava com uma vontade de desistir que você não tem ideia. A vontade de desistir ela era tão grande, mas tão grande, que eu pensei, falei, será que o que eu tô fazendo é realmente necessário? A quem eu quero provar? Mas, óbvio, eu quero provar para mim mesmo que eu sou capaz. Existe um livro que eu terminei de ler, chamado Nunca é Hora de Parar, do David Goggins. Existe uma parte que ele fala que é muito interessante, que ele fala que tudo que ele fez até hoje, ele agradece a uma única pessoa.
ao Coggins. Sim, o sobrenome dele. Porque ele fala, existe uma diferença entre o David e o Coggins. O David é o garoto assustado, traumatizado, é o garoto que tem problemas, que tem certa baixa autoestima, é ansioso e se sente incapaz. Mas, a mais que vem pro bem, tem o Coggins. O Coggins é aquele cara que se alistou 3 vezes no exército para se juntar aos Rangers, para se tornar os Navy SEALs. É o cara que fez ultramaratona. É o cara que, querendo ou não, passou das dificuldades. Saiu da obesidade aos 24 anos. De 134 quilos ele foi para, se não me engano, acho que 84, alguma coisa assim. Ele é o cara que, querendo ou não, por mais que ele acabou quebrando o pé durante o percurso de corrida para emagrecer, ele não desistiu. Ele foi lá, se recuperou, começou a treinar para perder peso para entrar no exército. Da primeira vez ele não conseguiu passar na prova, na segunda ele quase morreu, na terceira ele passou. Então, assim, ele fala que existe não vou dizer uma personalidade, mas existe alguém muito maior, muito além, que está no seu corpo, que é o seu ser, que vai alavancar isso para você. Isso não é papo de motivação do que eu tô falando. Isso é uma realidade que a gente vive, mas que a gente nunca desperta. É que nem o nome do meu canal se chama O Severo. O Severo, ele é um arquétipo. O que é um arquétipo? É uma energia viva, que é nada mais, nada menos que a expressão do Criador, a expressão de Deus. Não estou falando nem de sentido religioso. É um sentido psicanalítico que o Jung já falava. Né? O arquétipo são símbolos que mexem com os nossos neurotransmissores, que vai muito além do que a capacidade física nos proporciona. É aquilo, o que o corpo falha, a mente começa a consistir, ela começa a persistir naquilo. Quando você faz uma repetição e seu corpo está começando a ficar tá cansado, é aí que você tem que fazer bem mais para você ultrapassar aquele limite. Todos nós temos um limite, mas quando a gente ultrapassa aquilo que a mente nos permite a fazer, a gente deve executar. E dependendo do Gustavo, eu não iria ter feito esse vídeo aqui. Porque durante o treinamento você pode ver que os exercícios que eu estava fazendo com cadência não era mais o Gustavo, era o Severo. Pode chamar de síndrome do protagonista, pode chamar de dupla personalidade, esquizofrenia, mas eu não estou nem ligando para isso. O que importa é que eu fiz, eu treinei, eu concluí o que tinha que concluir. Por mais que eu não fiz 5 séries de 10 repetições para cada fluxo de treino que eu estava fazendo de circuito, eu fui lá e fiz pelo menos. Mas eu tenho que corrigir. Você acha que isso vai ser adotado como uma coisa simples? Não, vai ter punição, tá? Porque eu falo, dependendo do Gustavo, o Gustavo não faz, mas quem faz é o Severo. Não é à toa que o nome do meu canal chama O Severo. E O Severo é o meu sobrenome da família da parte do meu pai. Eu não conheci meu avô, mas eu quero honrar o sobrenome dele para isso. Todos nós temos conflito com familiares, né? Então isso é uma coisa muito complicada. Então, assim, vocês podem ver que quando eu estava fazendo a bike, tem uma hora que eu comecei a fechar o olho. Comecei a fechar o olho e comecei a pedalar. Aquela hora, a vontade de desistir era tão grande que você não tem ideia. Eu queria parar o vídeo ali naquele momento, galera. Mas veio aquela voz falando: faz, pedala, pedala, vai pedalando, vai pedalando. Continua, continua, continua. Você não quis isso? Você não comprou o celular? Agora mostra para que você veio no mundo. Mostra o que você é capaz. Eu não tô aqui para me exibir, gente. Eu tô aqui para mostrar o que eu sou capaz de fazer, porque querendo ou não, no final da vida, a gente quer ser reconhecido por aquilo que a gente fez. Se minha vida valeu a pena, pelo menos eu fiz acontecer. Tem muita gente que faz por menos e mesmo assim quer realmente realizar. E o faz por menos é o quê? É achar que é o suficiente ali, ó. Ah, já fiz, tá bom. Tem que fazer mais. Outra coisa que o David fala também, David Coggins, no livro dele, é que ele coloca assim: as pessoas elas sempre querem chegar na linha de chegada. Elas sempre querem terminar o exercício antes da hora. Mas elas nunca, em nenhum momento da vida delas, elas querem entrar em sintonia com aquele momento que ela está sofrendo, que ela está sentindo dor, que ela está sentindo uma fadiga mental. Ela não consegue observar aqueles minutos, horas, aqueles dias. Ela não consegue. Ela só quer simplesmente fugir daquilo.
No exercício, no treinamento que eu tô fazendo, que se chama Projeto Super Soldado, envolve isso. Por isso que eu falo, é a mentalidade que tá desenvolvendo ali. Isso nunca aconteceu comigo, mas sempre tem a primeira vez. Porque eu sempre treinei. Mas eu percebi que toda vez que eu estava começando a treinar, fazia um mês, dois, três, quatro, parava. Porque algo ali dentro de mim começava a fazer com que eu pisasse no freio. Isso é uma coisa que não se deve ser feita. Se hoje eu respiro, se hoje eu vejo, eu ouço, eu toco, eu sinto, sabe? É porque a gente está aqui não por um objetivo, mas é que a gente está criando objetivos na nossa vida. E eu tô começando esse canal através disso, é mostrar que tudo é possível. Com pouco recurso você consegue. É a mesma coisa você comprar um carro novo hoje e você falar, nossa, o que eu fiz? Mano, peguei um carro novo e como é que eu vou pagar esse carro? Sendo que eu tenho aluguel para pagar. Ué, por que não usa o carro para fazer de aplicativo, para ganhar uma grana extra, para tá pagando? É a mesma coisa que eu comprei esse celular agora, né? Um celular novinho, maravilhoso, que eu tô utilizando agora, uma câmera maravilhosa, vocês estão vendo aí em alta qualidade, mas que a função é uma ferramenta de trabalho, mas é para mostrar o que eu estou fazendo. O que literalmente eu quero motivar as pessoas a fazer. E esquece a palavra também motivação. É a disciplina que tem que ser feita. As pessoas vivem extasiadas com vídeos de 2 minutos, 3 minutos. E a vida delas é isso, é 2 minutos, 3 minutos. Elas não conseguem nem se auto-ouvir. Entende? Por isso que esse vídeo aí ele vai ser longo. Mas quem quiser ouvir, tá aí para ouvir. Ah, eu não tenho tempo. Tudo bem se eu não tenho tempo, mas a informação tá aí. Então, essa para mim foi a prova mais viva que eu tive, que eu vivenciei durante esse treinamento. Porque eu falei, no mínimo eu não ia nem treinar. Eu só ia postar um videozinho aqui no Instagram e tá tudo certo. Mas depois que eu comecei a treinar, senti o cansaço, senti aquela fuga dentro de mim, eu precisei fazer, eu precisei continuar, porque existia uma coisa que martelava na minha cabeça que falava, continua, 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 mais um, mais um, mais um. E isso é algo que você tem que tirar dentro de você. Se você não tira isso dentro de você, ninguém vai fazer. Eu não tô aqui para me mostrar, para ser o fodão. Nós temos nossas fraquezas, mas é essas fraquezas que a gente tem que estar acima delas. Porque aí vai se abrir portas para você. Eu tenho os meus sonhos, tenho os meus objetivos e esse é um trabalho que eu quero estar executando. Eu quero daqui para frente, daqui a 1 ano, 2 anos, estar participando de vídeos e estar fazendo vídeo para pessoas que, querendo ou não, até mesmo precisam de ajuda e eu quero estar ali para mostrar para elas que tudo é possível. Ou para pessoas que estão já bem mais avançadas e me ensinem coisas importantes também. Eu também estou aqui para ouvir, assim também como eu quero ser ouvido, entendeu? Então, o vídeo fica por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Isso é só o início da jornada e a minha missão foi cumprida por aqui. E não deixe de comentar, se possível se inscrever no canal, clique em gostei, compartilhe esse vídeo e clique em hypar. Nem sei se é possível isso no meu canal, mas na vida, hoje em dia, tem muitas surpresas aí que eu tenho que estar aprendendo aí através dessa plataforma do YouTube. Para mim é como se fosse a primeira vez e eu tô aprendendo com vocês também, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre e até o próximo vídeo do projeto Super Soldado que eu vou explicar um pouco com mais detalhe para você, tá bom? É isso, galera. Fui!